Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesta aula vamos falar um pouco mais sobre o nosso objeto de estudo. Estamos falando sobre sistemas distribuídos e agora estaremos falando sobre a comunicação em sistemas distribuídos, como é que funciona, como é que vem a ser a comunicação e nós vamos agora ir para o próximo conceito aqui que está no slide, onde você pode estar vendo que a comunicação em sistemas distribuídos ocorre primordialmente por meio da troca de mensagens. Isso mesmo, por meio da troca de mensagens entre componentes de hardware ou software localizados em computadores interligados em rede. Então nós vamos ver 4 questões bem importantes e bem interessantes aqui. Primeiro, o conceito de troca de mensagens. Isto é que vai permitir com que haja uma comunicação nos sistemas distribuídos. E também existe a questão do hardware, do software, que já estudamos em aulas anteriores. E claro, nós não podemos deixar de destacar que há computadores que estão interligados em rede, estão ligados na internet. Internet significa simplesmente entre rede. Gosto de explicar de forma mais simples, temos apenas a questão contextual, mas de uma forma bem simples. Um computador envia uma mensagem, outro computador recebe essa mensagem e responde de volta. É só isso que vai acontecer. Então, transmissor, como você consegue observar na telinha, há um receptor, há uma mensagem que é enviada por um meio, pode ser as ondas eletromagnéticas ou pode ser através de cabos, que há conectores RJ45, que nós já conhecemos. Então, simplesmente um computador vai enviar uma mensagem, o outro computador vai receber essa mensagem e aí vai responder de volta dizendo que esta mensagem foi recebida. Isto nós vimos quando estudamos o modelo OSI na camada de transporte, chamado o protocolo TCP, que é orientado à conexão, onde há confirmação de recebimento de mensagem. Claro que existe também o caso dentro da camada de transporte, que é o UDP, que não há esta confirmação de recebimento de mensagem. Pois bem, indo um pouquinho mais adiante no assunto, vamos perceber que existe a comunicação síncrona e vamos logo definir o que vem a ser essa comunicação síncrona. Certo, então aqui os processos de origem e destino são sincronizados a cada mensagem e as operações send e receive são bloqueantes. Vale ressaltar nesse segundo ponto, onde vemos que o processo de envio é bloqueado até que a recepção correspondente ocorra, enquanto o receptor fica bloqueado até que uma mensagem chegue. Daí que é um conceito que nós extraímos do livro, mas o que quer dizer de uma forma simples, clara e objetiva? Primeiro, que na comunicação síncrona, os dois têm que estar prontos ao mesmo tempo. É a famosa do full duplex, que a gente vê nos conceitos iniciais de rede. Quem envia espera, quem recebe espera também. E ninguém continua até a mensagem ser entregue. Um exemplo bem tranquilo, como você pode ler aí na sua telinha e também prático, a ligação telefônica. Você faz uma ligação, seu amigo entende, vocês conversam ao mesmo tempo. Mas olha um detalhe importante. Se ele não atender, você fica aí esperando, por isso que existe fator bloqueante. E ele só ouve quando está pronto para ouvir. Aqui nós podemos representar através dessa ilustração como que isto ocorre, a comunicação síncrona. E se há a comunicação síncrona, também a comunicação assíncrona. E como que ela funciona? Bom, o uso da operação send, quer dizer envio, é não bloqueante, permitindo que o processo de origem prossiga assim que a mensagem for copiada para um buffer local, uma espécie de armazenamento temporário. Podemos até dizer que funciona como uma caixa, né, que guarda temporariamente algumas informações que são processadas de forma recorrente, ocorrendo a transmissão em paralelo. Também dentro desse conceito temos a operação receive, que pode ter variantes bloqueantes ou não bloqueantes. Não bloqueante, o processo continua a execução e é notificado posteriormente sobre a chegada de dados. Exemplo, dentro da comunicação assíncrona, nós percebemos que não há necessidade de espera, envia e continua trabalhando. A resposta pode vir depois, pode ter notificação quando chegar. Praticidade para todo mundo perceber
a comunicação assíncrona. Temos o WhatsApp, você manda um oi e continua fazendo outra coisa. Vai jogar, vai estudar, vai cuidar da sua vida e seu amigo vai responder em algum momento. Porque não é porque você fez um send, um envio, que vai ter um receive imediatamente, de forma síncrona. Isso pode acontecer depois, mas você não é obrigado a ficar esperando o feedback. Temos aqui um exemplo de uma conversa no WhatsApp. Alguém está enviando uma mensagem, são 3 mensagens de texto, e como nós vamos perceber pelas notificações do WhatsApp, essa pessoa já recebeu, porém ela não respondeu, e eu não vou ficar aqui esperando ela responder. Eu vou fazer as minhas coisas uma hora, ela vai responder, e quando ela responder eu vou ter a notificação que eu preciso para continuar a minha comunicação com essa pessoa. Existe também o que nós chamamos de RPC, ou por que não dizer, chamada de procedimento remoto. É um paradigma ou modelo que permite que procedimentos em processos de computadores remotos sejam chamados como se fossem procedimentos locais. Vamos entender um pouquinho mais, vamos ver esse outro conceito extraído do livro que nós estamos adotando. Temos que o sistema de RPC oculta detalhes de distribuição, como codificação e decodificação de parâmetros, empacotamento e a própria passagem de mensagem, oferecendo transparência de acesso e localização. Em outras palavras, o RPC permite chamar uma função em outro computador como se fosse uma função local, sem se preocupar com rede, envio ou detalhes técnicos. Funciona assim. O sistema chama uma função, tipo um método, essa função está em outro computador, mesmo assim parece que está no mesmo programa. Um exemplo ainda mais simples. Eu tenho aqui o meu banco, por exemplo, o Banco do Brasil, e eu vou fazer a chamada de uma função para ver qual é o meu saldo. A função não está ali no banco de dados local do meu smartphone. A função está em um outro banco de dados, em algum outro local. Mas eu não vou chamar tudo, vou chamar só aquele método. Então, para mim, aquele método que revela o saldo que eu tenho na minha conta está localmente, mas na verdade ele está em outro computador. Certo, então o sistema vai fazer tudo automaticamente, pacota os dados assim que acontece essa chamada remota de função. Envia pela rede, o outro computador recebe, executa a função, envia a resposta de volta e você nem percebe que esse trabalho está tendo que existir para que você simplesmente veja seu saldo, para que simplesmente você envie um Pix, dentre outras coisas que a gente faz por módulo ou função de forma remota através do sistema distribuído. Então, a representação, nós temos o mundo diante de nós quando estamos dentro da rede internet que proporciona com que haja o sistema distribuído. Falando sobre esses conceitos, vamos também falar um pouco de um conceito muito interessante dentro do sistema distribuído, que é uma palavra francesa, vou tentar pronunciar, que é rendezvous. Para que funciona o rendezvous? É um termo utilizado no contexto de estratégia de roteamento de eventos em sistema de comunicação direta, como publicar, assinar. Nessa estratégia, nós específicos ou nós de rendezvous são responsáveis por subconjuntos do espaço de eventos, servindo como pontos de encontro, onde as assinaturas de interesse e os eventos publicados são combinados e encaminhados. Em outras palavras, eu gosto de uma coisa simples, clara e objetiva. Rendezvous, ponto de encontro das mensagens. Você entendeu isso? Você entendeu tudo. Em outras palavras, junta quem envia com quem quer receber. Ou seja, a entrega da informação certa para a pessoa certa. Não entendi, calma. Você tem um sistema que diz assim, eu quero receber evento de X, assina. Outro sistema, envia, aqui está um evento de X, publica. E o nó de rendezvous junta os dois e entrega a mensagem para quem pediu. Pensa no YouTube, pronto. Um canal que você pode acessar vários links com vários vídeos com vários nichos de seu interesse. Você se inscreve no canal, isso é uma assinatura. O canal publica o vídeo, isso é um evento. O sistema junta os dois, quem quer receber com o que foi enviado e entrega o vídeo. E por falar em canal, não deixam de seguir esse canal, DGP Tech Edu, que é o canal que está proporcionando essa aula de sistema distribuído. Quero que você curta, compartilhe o vídeo e aprenda cada vez mais no universo instigante e interessante da tecnologia. Mas vamos continuar e vamos falar agora da comunicação direta.
Além dos modelos de direitos bilaterais, existem técnicas que utilizam intermediários, permitindo um desacoplamento espacial. O remetente não precisa conhecer o destinatário e temporal, o participante não precisa existir ao mesmo tempo. Exemplos incluem comunicação em grupo, sistemas publicar-assinar e fila de mensagens espaço de dupla. Vamos perceber que dentro desse conceito existe um intermediário, fila, sistema, servidor, e quem envia não conhece quem recebe. Quem recebe não precisa estar online na hora. Então é um conhecimento que vem lá da comunicação assíncrona e não deixa de ser uma comunicação indireta. Por isso podemos até deduzir que a comunicação indireta pode ser assíncrona e a assíncrona nem sempre pode ser uma comunicação indireta. Mas vamos aqui. Vamos continuar no exemplo do YouTube, que é para ficar bem fácil. No YouTube, você, ao assinar o canal, você pode apertar o sininho, que eu aconselho que você faça isso com esse canal, e você vai ter a notificação. Então, sempre que houver um vídeo novo, você vai ter a notificação necessária que vai lhe permitir, tem algo novo. Então, ao criador, o influenciador, quem tem um canal, ele cria, posta o vídeo ao ser criado. Várias pessoas recebem e tem um detalhe, eles não sabem exatamente quem são, mas muitas pessoas, quem seguir naquele link vai ter acesso àquelas informações. Aqui temos os últimos vídeos da nossa playlist no que diz respeito a sistema distribuído. Aproveite, já falamos do software, já falamos do hardware e a introdução para que você esteja cada vez mais próximo desse conceito importante e instigante. Desacoplamento espacial. Quem envia não sabe quem vai receber. Exemplo, você joga algo e não sabe quem vai ver. Isso significa desacoplamento espacial e temporal. Não precisa estar conectado ao mesmo tempo. Você envia agora, alguém lê depois. Alguém acessa o vídeo depois. Às vezes acessa o vídeo 1 ano depois. Às vezes 2 minutos, não importa. Mas há um desacoplamento temporal. Certo. E para a gente encerrar esta aula falando desse assunto, vamos fazer um apanhado. Então, os tipos de comunicação que nós destacamos é síncrona, assíncrona, RPC remota, o rendezvous e a indireta. Como funciona? Vamos começar com a síncrona. A síncrona você envia e espera a resposta aí imediata, é ao mesmo tempo, você precisa esperar. Tem um intermediário? Não. Um exemplo simples, como você pode ver, a ligação telefônica. E a ideia principal, tudo acontece ao mesmo tempo. É só lembrar do full duplex, aquele conceito lá dos primórdios de rede de computador. Na comunicação assíncrona, você envia e continua. A resposta vem depois. Envia uma mensagem, vai fazer outras coisas, espera alguém responder. Então, a necessidade de espera? Sim. Tem intermediário? Não. O exemplo é o WhatsApp. Ao enviar, você não vai precisar ficar ansiosamente esperando a resposta, se você quiser, mas não é obrigado, então não precisa esperar. RPC remota chama a função em outro computador como se fosse local, geralmente precisa esperar, não tem intermediário. Eu posso trabalhar com uma API, que acontece com o Banco do Brasil, o exemplo que nós citamos, e esconde a rede. Você não precisa entender, né, o que acontece por trás daquilo tudo. Só se você quiser estudar o sistema distribuído e perceber o que está por trás das cortinas. Temos o penúltimo exemplo, o penúltimo conceito, que é o rendezvous, que é o ponto de encontro que envia e recebe. Não necessariamente você precisa esperar, tem intermediário sim. O exemplo, além do YouTube, é o sistema de evento, onde você junta evento mais interesse. Indireta, você usa intermediário, fila, pub, sub, etc. E não precisa esperar. Tem intermediário sim, um exemplo simples é o YouTube, que se aplica tanto dentro do rendezvous quanto na indireta, onde é o desacoplamento total, espacial, temporal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe, siga esse canal e até a próxima oportunidade, com a permissão de Deus.